Fala pessoal, beleza? Boa noite, Luciano aqui. Fazer um mini recap, tá, para o dia de hoje, onde a gente conversa aqui um pouco sobre ciclo, né, contexto e ideias, tá? Bater um papo sobre o mini índice apenas, mais breve, mais dentro daquilo que a gente vem estudando. Aqui no gráfico semanal, né, pessoal, a gente havia, né, conversado que a gente não tem, né, correção quanto a muitas barras, né? A partir dessa barra aqui, ó, não há correção nenhuma, tá? Então, se eu traçar aqui, ó, eu posso vir arrastando isso aqui e observar que os vendidos não têm conseguido trazer o preço abaixo de barras. Isso também chegou próximo de acontecer aqui, mas foi, né, defendido pelos comprados. Então os vendidos não conseguiram nem mesmo, né, uma L1, tá, para toda essa movimentação. Então a gente tem, né, a partir daqui já 8 barras, né, sem nenhuma correção. Isso daqui é muito bom para os comprados, né? Isso aqui deixa o mercado no modo sempre comprado. Isso daqui é um micro canal de alta, tá? Então, o mercado está bem positivo para a movimentação dos comprados, certo? Dentro do semanal, pessoal, o que é interessante a gente observar é que se, né, permanece esse gap aberto, a gente tem melhor probabilidade do mercado vir dar pelo menos esse primeiro alvo, tá, que está aqui exatamente, né, no nosso topo duplo, né? Então, o primeiro alvo do rompimento deste pivô aqui, ó, certo? Que é o pivô maior, ele está aqui em 128,668, exatamente no topo duplo. E essa movimentação sendo um microcanal, isso daqui é para ter, né, muito, aumenta muito a probabilidade dessa movimentação. Caso essa barra consiga fechar aqui como uma barra de tendência, essa movimentação ela se estenda, né, com uma tentativa de nova máxima. Se vier correção, ainda seria uma correção para uma tentativa de continuidade. Por quê? Porque isso daqui é um modo sempre comprado, né, onde uma L1 ainda pode ser comprada e pode ter continuidade, tá? Então, quando ele chega muito forte em regiões de topo, né, de movimentação, é quando ele tem uma melhor probabilidade de rompimento, tá? É diferente de quando ele chega em lateralidade, barras sobrepostas, né, uma subida bem lenta, sem ver controle, né, sem gaps abertos. Aqui você vê gap aberto, né? E você está indo aqui para nossa quarta barra, né, o que deixaria a gente no modo sempre comprado, tá? E, né, praticamente todas as barras com gap, tá? Aqui no gráfico diário, pessoal, a gente a princípio, né, vem trabalhando o pivô mais baixo, né? A galera lá do grupo sabe, né, que a gente compartilha esse estudo aqui e a gente sempre vai trabalhar o primeiro pivô, né? Hoje igualmente, né, no dia de hoje. Então, primeiro alvo, né, o primeiro pivô, né? A princípio a gente estava trabalhando esse pivô aqui, certo? Foi o primeiro pivô rompido. Então, até para o amigo que às vezes mandou uma pergunta, né, de identificar qual pivô que a gente está trabalhando, no geral, eu trabalho sempre o primeiro pivô, tá? Para depois ir estendendo para os demais pivôs. Eu não pego esse primeiro pivô aqui. Ah, ele rompeu aqui, Luciano. Você já vai trabalhar esse primeiro alvo? Não, ainda tem os alvos desse pivô aqui ainda a serem dados, ó. Então, a primeira a gente vai trabalhar esse aqui, segundo alvo. Opa, terceiro alvo. Beleza. Rompeu. Eu não tenho mais esse pivô para trabalhar. Aqui, ó. Primeiro alvo, tá? A gente trabalhou, né, essa movimentação. Segundo alvo, certo? Opa, terceiro alvo dessa movimentação. Tá aqui meu alarme, né? Marcado aqui, 129,378. É, e aqui, né, como tem aquela possibilidade lá de ficar aquele gap aberto no semanal, aqui fica, né, um alvo com boa probabilidade. Ainda precisa, né, fechar a semana, é claro, tá? 60 minutos, pessoal, a gente sempre faz confluência de leitura, né? Hoje, o que a gente havia conversado? Que, né, estava mais fácil para o preço ainda vir, né, acima do que ele vir abaixo, né, de barras. Por quê? Primeiro, porque essa correção é uma correção bastante rasa, tá? Segundo, os vendidos não conseguiram nenhum gap de média ainda, tá? Aqui ó, a gente vinha trabalhando, né, no Spike and Channel, tá? Impulso e canal. O mercado vinha desenvolvendo aqui, trabalhando muito bem acima das médias. Aqui teve o primeiro 2HM. O 2HM a gente já conversou que muitas vezes ele demora a desenvolver, nem sempre é aquele setup imediatista, né? Que a maioria das pessoas espera, ele vai tocar na 20 e já vai subir. Tudo isso daqui, pessoal, é um 2HM, tá? Essa lateralidade em cima da 20, ó, os vendidos não conseguiram nenhum gap de média, ou seja, não tem duas barras completas abaixo da média móvel de 20, tá? Tudo isso daqui, um M2B, 2HM, tá? Setups de compra. E aí, né, no dia de hoje, a gente havia conversado, né, que tinha melhor probabilidade por esse tempo, né, por tempo maior, e também pelos vendidos não terem conseguido fazer L1 no dia de ontem, chegaram próximo, mas não conseguiram. Aqui era L1, tá, do dia de ontem, do dia de antes de ontem, né? Aqui seria L1 e eles não tinham, né, conseguido fazer essa movimentação, tá? Não conseguiram trazer o preço, por exemplo, abaixo da mínima da barra anterior. Então eles não conseguiram nem mesmo uma correção no gráfico diário, um tempo maior. E aí, né, no dia de hoje ele abre é,
dentro, né, de um preço que ainda está alinhado, né, preço médio. Isso aqui é algo que vocês precisam, né, preciso frisar com vocês para que vocês repitam, né, nos estudos de vocês. Essa condição de realização preço-média, ela ainda é muito mais fácil o preço subir do que descer, ele está acima de todas as médias, tá? A 200 está passando lá embaixo, a 200 está longe, tá? No 5 estava perto, né? Hoje a gente até falou do Fab 4. Boa movimentação de alta, tá? Aqui, ó, tá a favor das médias. Tinha, né, até um certo espaço para uma região de topo duplo, certo? E aí essa movimentação ainda veio, né, dar alguns alvos. Aqui, pessoal, tem alvo a ser dado, tá? Aqui, ó, teve um novo rompimento, certo? Aqui tem rompimento e tem gap, certo? Aqui tem um gap aberto, beleza? A gente sempre fala, né, para a gente pensar em começar a acreditar no rompimento, a primeira coisa que ele tem que ter é gap. Essa barra aqui é uma barra de frustração, né? Você tem uma boa movimentação de alta, tá? E aqui você tem um gap aberto, ó. Você tem uma boa movimentação de alta. Mais uma vez, né, pessoal, aqui é uma movimentação sem correção a partir dessa mínima. Fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, né? A mínima da barra não vem abaixo da mínima da barra anterior, então não tem correção. Isso aqui é domínio só dos comprados. Aqui é uma L1. Essa L1 ainda tentou ser retomada, tá? Aqui teve algumas conversas, né, políticas, né, e monetárias, tá? E isso daqui, né, acabou auxiliando bastante, né, nessa movimentação de queda. Mas a gente tem um alvo aqui, tá? Um primeiro alvo em 127.880. Essa movimentação, pessoal, é uma movimentação já boa para os vendidos. Se a gente parar para pensar de novo, né, essa movimentação é parecida com isso daqui. E não, ela ainda não é uma boa movimentação para o vendido. Por quê? Porque a gente não tem pressão vendedora, tá? Aqui a gente tem, ó, uma correção, uma barra de baixa. Aí aqui começa, né, a ter alguma movimentação um pouco maior. 4 barras, né, sem correção. Porém, uma barra positiva, tá? Se vocês observarem, né, essa movimentação toda aqui, né, do microcanal, essa movimentação é um canal estreito de alta, tá? Ela é cheia de correções. Aqui ficou com características de lateralidade, né, onde teve o sobe e desce, tá? Que é onde você tem, né, o preço fazendo nova máxima, fazendo nova mínima, nova máxima, nova mínima, nova máxima, né? Aqui fica, né, a ideia daquela contagem de barras, né, que às vezes a gente chega no endless pullback, né, que é quando a gente tem pullbacks infinitos, né, que aí vira só lateralidade, aí perde sentido a gente fazer contagem de barras. Então, aqui a gente ainda está numa movimentação muito mais fácil do mercado subir do que ele descer. A 50 ainda está ascendente, tá? A gente ainda está numa movimentação de alta e a gente não tem um ciclo claro aqui de baixa, tá? Dos vendidos aqui no 60. Então a gente tem maior facilidade para subir do que descer. Dessa vez, né, a movimentação de queda foi mais ampla, né? Então a gente tem um movimento mais amplo. Aí esses níveis aqui passam a ser resistência, né? 50% do dia anterior, 61% do dia anterior, né? 61,8, tá? Então essas movimentações aqui podem, né, gerar um pouco mais de lateralidade. E essa lateralidade ainda ser mais ascendente por conta do M60, tá? Igual no dia anterior, né, que a gente tinha ali nossa LTB, né, que a gente deixou ali. Ela até serviu, né, para a região de troca de polaridade, que era algo que a gente tinha conversado. E aí essa movimentação aqui ainda é mais fácil subir do que descer. Aqui, né, aqui também cabe a gente pontuar, né, aquela mesma ideia que a gente havia conversado. Canal, né, pessoal? Aqui é um canal, né, estreito de alta, certo? Ele sai do canal. E dentro de quase todos os estudos que vocês fizerem, né, vocês vão observar, independente do autor, né, se vocês forem estudar Elliott, se vocês forem estudar Down, quando o preço se movimenta, né, numa característica de tendência, eles citam que quando o mercado sai dessa movimentação, no geral, ele sai dessa movimentação aqui para a lateralidade. A mesma ideia, né, é apresentada pelo Brooks. Diferentes autores falando a mesma coisa. Tá? Então, quando o mercado sai disso daqui, no geral, é lateralidade. Essa lateralidade está super ainda ascendente. Ó. Os fundos, até o momento, são todos mais altos. Enquanto ela não mudar, né, pelo menos uma estrutura prévia, fica muito mais fácil ela também continuar subindo. Então, aqui é mais um ponto, né, para a gente pensar melhor em possibilidade de alta, tá, do que de baixa. Apenas que esse canal, que era um canal estreito, com correções bastante rasas, né, ele ficou com correções um pouco maior. Tá? Outro ponto, né, de manter o canal, que a amiga havia perguntado, é que às vezes o mercado faz isso daqui. Ó. Ele testa essa região, é o mesmo canal. Tá? Esse canal ele surge a partir desse topo. Com esse topo aqui não chegou a tocar na nossa região de wedge. Aqui ficou overshoot. Tá? E aqui é o ponto de intersecção, né, entre essas duas máximas. E aí essa linha foi duplicada, isso daqui se torna, né, nosso canal. Tá? Beleza, então se o mercado chega aqui e começa a retrair, eu tenho mais uma razão para pensar, né, em venda. Tá? Por quê? Porque eu estou numa movimentação mais lateral. Tá? As médias estão ficando mais flex, então eu tenho que ver se a partir daqui vai ter continuidade.
Para quê? Para vir dar o alvo que está faltando aqui, certo? A gente tem um alvo. Isso é um fato. A gente tem o gap, tem uma barra de frustração depois, tem uma correção, tem, mas essa correção não mudou a estrutura do mercado. Então, se ela não muda a estrutura do mercado, continua sendo mais fácil de fazer isso daqui. Enquanto o mercado não nos apresentar ou uma característica evidente, né, de movimentação forte de queda, um micro canal de baixa, ou uma mudança numa estrutura, e ainda assim, né, seria uma estrutura minoritária, né, porque se a gente olha esse movimento macro, né, olha o tamanho dessa movimentação de alta. Né, essas correções aqui, elas são correções extremamente rasas, né, se você pensar nesse tipo de amplitude de movimento. Tá? Então, até o momento, a gente está numa estrutura de alta ainda. Ele só ampliou um pouco mais, né, a possibilidade de canal. Você poderia até mesmo fazer um novo canal, né, aqui, ó, uma nova possibilidade de canal, porque eu tenho uma máxima mais alta, então eu poderia ainda, né, duplicar esse canal, ó, trazendo esse ponto para esse ponto, tá? Ficaria com essa possibilidade aqui de um novo canal, né? Já não é um canal tão íngreme, né, quanto o Spike and Channel, ele pode se tornar, né, um canal amplo, tá? Onde há correções mais profundas, certo? Mudança, né, de um ciclo para o outro, certo? Então aqui no 15 minutos, pessoal, tinha algumas marcações que a gente havia deixado, né, dentro dos estudos que a gente faz. Um deles, né, era que a gente podia traçar uma LTB, certo? Aqui dessa movimentação aqui, ó. Aqui no gap aberto, né, que fica uma possibilidade aqui. No gráfico diário, né, eu acabei não falando, mas ele flipou, tá, pessoal, a região aqui, aquela ideia do estudo que a gente estava fazendo, a associação, né, do Brooks com aquela ideia, né, do Smart Money, então ele flipou a região do gap, que era o último gap que havia, tá, do gráfico diário aqui, ó, tá, era essa barra. Do semanal ele também fez isso. Então, de ambas as formas, né, a gente espera que esse movimento ele tenha continuidade de alta, tá? Pelas premissas, né, que ele vem cumprindo, beleza? Então, a gente volta aqui para 15 minutos, era só para falar sobre aquilo. Então, aqui no dia anterior, né, a gente tinha, né, uma tentativa de mudança de ciclo, só que, mais uma vez, né, os movimentos macro, né, eles acabaram não sendo, né, modificados. Aqui eu tenho um forte impulso, aqui eu tenho movimentos minoritários, tá? E aí ele faz uma correção de 3 pernas. E aqui entra as regras que a gente usa sempre, né, pessoal? Aqui a gente tinha conversado que aqui era uma wedge, tá? Aqui ele faz nessa movimentação uma das puxadas aqui overshoot, né, quando ela vem levemente abaixo. O Brooks faz isso daqui de maneira bem tranquila, conforme eu falei. Aqui, né, tinha uma possibilidade, né, de topo duplo, certo? Aqui você tinha a LTB. Aqui era aquilo que eu tinha conversado com um dos amigos, né, sobre não apagar, por exemplo, algumas marcações, tanto de canal, né, porque às vezes serve para essa ideia de troca de polaridade. Essa região ela foi suporte, ela foi resistência, foi resistência, foi resistência, certo? Aí o mercado rompe essa região, quando ele volta para testar essa região, né, deixa eu só ajustar ela aqui, ó. Eu vou ajustar nas máximas aqui, de maneira bem correta. Ó, a linha mais estreita, né? Até para vocês poderem visualizarem melhor. Então eu tenho aqui, ó, certo? Região que pausou o preço quando subiu, pausou o preço na segunda vez, então a gente pôde ligar essa linha. Aqui foi o final dessa movimentação. Aqui era a wedge, e a gente sabe que isso daqui é o ponto de inflexão de uma wedge, que se rompe isso daqui a gente vai ter perna 1, perna 2 de alta. Essa é a premissa que a gente trabalha, certo? E aí, né, aqui serviu, né, como região de troca de polaridade. Região que anteriormente, né, foi resistência, passou, né, a possibilidade de suporte. Claro que aqui a gente tem bem mais razões, né? Dentro do Trade System aqui a gente tem os 50% do dia anterior, aqui eu tenho 61,8 do dia anterior, isso trabalhando, né, a terça, né, a terça com a quarta aqui, tá? Beleza? Então, só relembrando, né, que às vezes é interessante você deixar algumas linhas e lembrar, né, dessa propriedade que muitas vezes ocorre, né, do preço realizar essa região de troca de polaridade, tá? Aqui tem um gap, né, pessoal, que é válido vocês deixarem marcados aí também para amanhã, tá? Gaps, né, são bons magnetos, tá? Aí eu falo das wedges, das movimentações intraday lá nos 5 minutos, tá? Eu só estou fazendo isso daqui porque isso daqui é algo que a gente faz diariamente, né? A gente passa por todos os time frames para pensar dentro daquilo que está mais fácil acontecer, tá? Aqui a gente também tem algumas possibilidades de wedge, né? A gente já vai lá pro 5 minutos e fala sobre isso. Aqui ele deu alvo, né? Aquilo que eu havia falado, né? E para poder facilitar, né, a ideia da pergunta que o amigo fez no dia de hoje, é o seguinte: o pivô que a gente trabalha, como eu falei, eu trabalho o primeiro pivô. Por quê? Porque, Luciano, mas ele rompeu esse outro aqui também. No geral, eu sempre vou trabalhar esse daqui primeiro,
primeiro esses alvos, depois eu passo para esse, depois eu vou passar para esse. Sempre o primeiro. Por quê? Porque eu busco probabilidade, tá? Nem sempre o mercado deixa a gente estender um trade, vocês já viram isso. Às vezes por 50 pontos, 40 pontos, né, se você pega um alvo maior, você acaba não chegando, né, no seu alvo, né? E às vezes você devolve ali um percentual que podia ter sido seu, né? Então aqui, ó, o mercado apresentou um primeiro alvo, certo? Primeiro alvo aqui, beleza, tudo bem, né? Melhor probabilidade, né? Já tinha rompimento com gap. Segundo alvo, olha que bacana, deu o segundo alvo, né? Ah, Luciano, mas passou aqui do segundo alvo, mais 115 pontos, cara, deu o segundo alvo, né? Para quem acabou pegando essa movimentação aqui às vezes por tempo menor, né? Aqui são 900 pontos, né? Ele pagou 1.000, Luciano, beleza, né? A gente não está aqui para pegar tudo do mercado. Não é assim, né? Aí, né, aqui, ó, se você transfere para esse outro pivô, que também foi rompido, né, tem confirmação, tem gap aberto, né, até mesmo no 15 minutos, o segundo alvo não deu, né, por 10, 20 pontos, tá? 30 pontos, não deu o segundo alvo, tá? Mas deu o primeiro alvo desse pivô. Então a gente trabalha, né, a princípio o primeiro pivô, até porque a gente faz day trade. Se tivesse um pivô aqui melhor, né, no intraday, teve aqui no 5, né, a gente já vai chegar lá, e aí teve uma movimentação melhor, tá? Aqui, pessoal, mudou um pouco as coisas, razoavelmente, né? É um microcanal, não é o melhor microcanal, mas são, ó, as primeiras 4 barras sem correção. Apesar dessa daqui ser uma barra de alta, né? Então isso daqui não é um bom microcanal. Microcanal você quer ver 4 barras de tendência. Mas isso daqui ainda passa a ser, né? A partir de então, essa barra aqui passa a ser uma tentativa de H1, uma primeira tentativa de retomada. Ela não vingou, né? A H2, né, acabou, né, vingando um pouco mais. Qual que era a ideia aqui? A ideia aqui é que a mesma movimentação lá do 15 inicial, e olha que interessante, né? Lá nos 5 minutos, o M2B ele foi excelente, ele desenvolveu rápido, né? O M2B do 15 minutos foi bem aqui, tá? Desenvolveu rápido, né, o M2B e já, né, veio dar o alvo. Aqui um M2B do 15, né, ele não desenvolveu bem, né, ele gerou o repique de alta, gerou o repique de alta. Aqui também, né, pessoal, um dos motivos que a gente havia falado que podia ter um repique de alta era que era a L1 do M60, tá? Se vocês observarem aqui, ó, deixa eu só colocar essa marcação, aqui, né, era a L1, ó, do M60, tá? Então era um dos pensamentos que a gente tinha, né, que o mercado poderia gerar, né, um repique de alta, tá? Deixa eu colocar aqui uma cor aqui que a gente não use, esse vermelho aqui, tá? Então aqui era uma L1, certo? Essa movimentação aqui, um L1. E aí, ó, lá no 15 minutos, quando o mercado estava fazendo L1, ele também estava fazendo aqui no 15, né, o M2B, tá? Um setup de 2 pernas de retorno na média móvel de 20. E aí ele demora, né, a desenvolver, como falei, ele não tem a obrigação de tocar na 20 e subir, né, não é bem assim que funciona. Isso daqui, né, gerou um pouco mais de tempo, né, tinha uma região de gap aqui que foi testada, né, e ele ainda gerou um impulso de alta, tá? Não foi o melhor impulso de alta do mundo, mas ele ainda gera um impulso de alta. Aqui, né, como falei, aqui foi horário, né, de movimentação, de falas políticas, né, e aí isso daqui gerou essa Big Barra, né? Essa Big Barra que ela não fica muito bem explicada em movimento técnico, por quê? Porque aqui tinha voltado um micro canal, tá? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, boas barras. Aqui L1 ainda era uma movimentação para ser comprada e ter continuidade, provavelmente, né, vir dar outros alvos. Mas, né, a gente tem que ir trabalhando conforme, né, aquilo que o mercado nos dá, tá, pessoal? Então, aí a gente vem aqui para os 5 minutos, tá? Deixa eu só apagar esse gap aqui, porque esse gap aqui já perde sentido, né? Já perdeu a sua, a sua função, né? Até então. Aqui era outra região de gap, né? Que a gente havia deixado marcado, e aqui tem esse daqui de baixo, tá? Que é um gap ainda importante, que o mercado poderia, né, vir testar. Aqui é a região de troca de polaridade, né? Agora a gente pode conversar um pouco mais sobre o intraday. A região de gap, né, pessoal, deixada, tá? Gap deixado na movimentação de alta. Aqui o M2B, né, que a gente havia conversado, ó, setup de 2 pernas, né, esclarecendo a dúvida do amigo, ó. Setup de 2 pernas, tá? Uma, né? Duas. Ele não tem obrigação de fazer nova máxima, tá, pessoal? 2 pernas, como o Brooks fala, ele poderia ter sido assim também, ó, sem fazer um novo topo, tá? Só que nessa movimentação aqui, ó, ele saiu rápido, tá? Ele tem impulso. Você consegue ver que os comprados estão mais agitados aqui, tá? Por essa barra, por esse tipo de manifestação, diferente do M2B lá do 15 minutos, que desenvolveu super lentamente, tá? E aí aqui, né, ele veio da alva. Aqui que eu falei para vocês, né? Aqui tem um rompimento, porque aqui tem um pivô.
Então era um pivô intraday, ó, bem desenhado. Deu o segundo alvo, tá? Aqui também, bem na região lá do segundo alvo, lá daquele pivô macro, tá? Então tinha confluência de alvos aqui, certo? Depois disso daqui, ele pegou e subiu aqueles 100 e pouquinhos pontos, tá? Deu alvos, tá? O mercado deu alvos. Você tentou trabalhar alvo muito mais amplo, né? Ficou um pouco mais complicado. Aqui, né? Dentro do intraday, né, pessoal? Vamos dar uma analisada aqui no intraday. Aqui no intraday, né, a gente tinha aqui, ó, possibilidades, tá? De nested wedge, eu tinha a mínima da barra 1, tinha a mínima desse pivô, então aqui, né, fica a confluência de duas possibilidades de eu ligar, né, os pontos para chegar nessa região. Isso daqui é o 61.8 do dia anterior, né? A gente deixa marcado ali no nosso gráfico. Aqui era o 50% do 61.8. Apesar de notícia, né, pessoal, em movimentação extrema, essa movimentação deu exatamente o segundo alvo desse pivô aqui, tá? Exatamente aqui o segundo alvo, a gente já chega nisso. Então ele deu rompimento desse pivô e deu o segundo alvo exato, tá? Então a gente tem aqui a possibilidade de uma wedge, de uma nested wedge. Então aqui de novo, pessoal, a gente tem uma região de inflexão. Se o mercado consegue retomar essa máxima, seja com gap, seja vindo com preço, né, a gente vai esperar uma perna 2 de alta, tá? Isso para essa, né, possibilidade aqui, ó. Aqui é o ponto de inflexão, porque foi até aqui que o preço subiu, né, quando ele chegou no segundo toque da wedge, beleza? Então se o mercado no dia de amanhã, né, digamos, ele abra, né, conseguindo testar essa região, a 200 está aqui de novo, então ele tem espaço de novo para se afastar dela. Esse era um dos pontos que a gente havia conversado, né, na parte da manhã. Ele estava próximo da 200 e próximo da 200 é como se ele fizesse isso daqui, ó, só que com uma amplitude maior, tá? Aqui, ó, é um pullback, né? Um M2B, ele testa a MM200 e se afasta dela. A 200 estando aqui, ele também tem amplo espaço para se afastar dela. Diferente de quando o preço já está muito longe da 200, né? Você pega aqui uma movimentação, por exemplo, assim, ó. Aqui tá, também, né, tá se afastando da 200. Aqui é um outro dia que abriu, aqui, pessoal. Aqui já está mais afastado da 200. Ó. Ele ainda faz um pullback e ele já não tinha tanto espaço para se deslocar. A 200 como uma média, né, ela só tem, né, esse potencial de gerar, né, aquela leitura para a gente se a gente está a favor ou não de uma tendência. Então, quando a gente está acima da 200, a gente pensa na ideia que a gente está numa tendência de alta, é os últimos 200 períodos. Quando a gente está abaixo da 200, a gente tem essa ideia de que a gente está trabalhando, né, numa possibilidade de tendência de baixa. Então, Luciano, se ele abre num gap de baixa, bom, ele vai estar abaixo da 200, ele também vai ter espaço para se deslocar para baixo. A questão é que no 60 ainda não está fácil, tá? É só essa questão. Para cima está fácil, para baixo ainda é complicado, tá? Então a gente tem que pensar dos dois lados, beleza? Então aqui, pessoal, no, como a gente havia falado, né, tem a WED, tá? Ideias para amanhã, tá? Quieto, Luke. Ideias para amanhã aqui, tá? Então pensando em ideias para amanhã, a gente pensa na seguinte possibilidade: a gente tem aqui o ponto de inflexão, e para que tenha continuidade, para que tenha projeção, precisa do rompimento dessa movimentação. Aí você pode trabalhar esse pivô aqui projetado para cima, primeiro alvo, segundo alvo, tá? A gente até pode ver, né, já aqui como que ficaria essa movimentação. Então o primeiro alvo dela ficaria pouco abaixo do topo duplo, tá? O segundo alvo, né, acima do topo duplo, certo? A gente tem aquele alvo do 60 também, não foi atingido. Tá? Então essa região aqui eu posso apagar, né, porque ela já não é mais relevante, tá? Ela já foi violada, né? Então esse gap aqui ele já perdeu a função, ele serviu aqui um pouco aqui, né, junto quando ele chegou aqui nessa região, junto com 61.8, tá? Aqui virou estrutura de baixa, né, pessoal? Aqui, deixa eu só traçar esse alvo aqui, aqui, ó, que a gente falou. Apesar de movimentação extrema, né, deu exatamente o segundo alvo aqui no 50% do dia anterior, beleza? Então aqui a gente tem a wedge, deixem, né, pelo menos uma das wedges marcadas, tá? Assim, certo? Você também pode, né, como a gente fez lá na outra movimentação, agora que é uma movimentação mais micro, mais intraday, né, pegar o ponto mais alto, tá, dessas duas inflexões aqui do preço e aí, né, você observar que você também pode ter esse topo aqui, né, como uma pausa, inclusive, né, se a gente pensar naquela movimentação, tá, da, da renovação do ponto de inflexão. O mercado vir até aqui, fazer uma pausa, tá, mas para ter uma perna 2 de alta. E se ele romper essa movimentação, né, aqui você vai projetar os alvos para cima conforme a gente falou ali. Primeiro esse pivô, tá? Você não vai vir de cara para esse primeiro pivô rompido, né? Beleza, pessoal? Então,
Para o vídeo de hoje era isso, né? Quanto a gatilhos, né, pessoal, de entrada, aqui a barra 1 do dia, né? Ela deixou uma possibilidade, né, pelo gatilho, tá aqui. Ela abre com gap de alta a favor das médias, a favor da 200, tá? Então essa aqui dava para pensar, né, rápido e é difícil, né? Não é fácil de entrar, né, na barra 1 do dia pensando naquelas ideias lá do time frame maior. Aqui, logo depois, né, a gente conversou. Aqui a gente tinha, né, pessoal, uma excelente barra de tendência, uma barra pequena na barra sequencial, tá? Uma barra pequena. Ela fecha no terço superior da barra ampla e quando ela passa aqui, né, essa massa, aqui como falei, né, aqui tem vários conceitos. Tem a RBI, né, que é do Oliver, né, que é a barra vermelha ignorada. O Ogro, né, trabalha isso daqui como gift. O Brooks vai ver isso daqui como uma correção implícita, né, porque é uma correção sintética. Porque lá em time frame menor, né, teve perda de mínimo, apesar daqui não ter, né, a gente não consegue ver uma perda de mínimo, tá? Mas são possibilidades, né, de entrada, tá? São possibilidades de entrada. E aqui teve uma, no 15 minutos também teve, né, que foi quando teve essa outra movimentação aqui, tá? Se vocês observarem lá no M15, vocês vão ver uma movimentação muito parecida com essa daqui que levou a alvos, tá? Então, aqui teve outra possibilidade de entrar, teve um pullback, retorno a MM20, a MM9, teve aqui outro gatilho de entrada, muito próximo do topo duplo, né? Não é muito interessante. Aqui, né, são setups de compra, né? Se a gente estendesse ali a movimentação aqui do dia anterior, né, a gente observaria ali que a gente está a mais barras aqui, ó, sem tocar 20, tá? Se a gente soma com o dia anterior, ó. Então aqui se torna até mais forte, né? Fica com a característica do 2HM. Então aqui sai, né, como barra de ignição, resposta rápida, tá? O M2B, 2HM, fundo duplo, tá? Bandeira de alta. E aí o mercado, né, rompe e ainda vem dar o segundo alvo desse rompimento, tá? Ter o segundo alvo, né, depois disso daqui, podia, né, ter sido uma movimentação de supertendência. Aqui também teve algumas falas políticas, tá? Nesses horários aqui, teve fala do Haddad. E depois aqui, né, teve algumas outras questões, né, econômicas, né, que foram pontuadas ali para o nosso mercado, tá? E isso gera, né, essas movimentações aqui, né, climáticas, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é um microcanal excelente. O que que volta, pessoal? Volta com um microcanal de novo. Aí aqui eu tenho uma L1, essa L1 ainda tentou ser comprada, ela falha aqui no topo duplo 50%, né, e volta para a movimentação de queda. Barras vermelhas, né, a estrutura mudou, então tem melhor probabilidade no mercado de continuar vindo, né, a níveis mais baixos. Então ela muda, né, a estrutura do preço, tá? Estrutura de alta, né, topos e fundos ascendentes. Tinha que ter continuado fazendo topos mais altos, ou pelo menos manter essa lateralidade ascendente para poder subir mais. Aqui não, né, aqui ela muda a estrutura. Aqui fica a ideia de continuidade, que poderia gerar lateralidade e voltar a subir. Por quê? Porque é modo sempre comprado. Então, se mudou o modo, né, a gente tem que tentar trabalhar na compra. Fica mais complexo, por quê? Porque está numa estrutura de baixa, né, ele não conseguiu renovar o topo prévio está aqui. Então ele permanece com barras vermelhas, né, porque a estrutura mudou. Tá? E aí ele veio, né, ainda testar o Edge com magneto, né? Lembrem disso daqui, né? O Ricardo pontuou bem isso daqui, né? Marcou essa wedge aqui. Ele estava acompanhando na parte da tarde, né? E realmente ela veio, né? Testar aqui a wedge como magneto. O wedge são bons magnetos ao preço. É bom estar vendendo, tá? Para pegar essas movimentações até o wedge, quando a estrutura muda, certo? Depois, né, que você tem observações de características da mudança do preço. Aqui, ó, ele falha nas médias, tá? Porque as médias já estão, né, num alinhamento diferente do alinhamento comprador. Aqui, olha como que era, né? A 9 acima da 20, a 20 acima da 50, médias abertas, alinhadas, direcionais. Aqui não. Aqui elas estão na condição oposta. A questão é que a 200, né, ainda estava passando aqui embaixo, tá? Mas ele veio, né, testar o edge, testou 61.8, teve uma reação. Não sobe, né, pessoal? Não tem movimentação de alta se ele não renova essa inflexão. Se ele não renova essa inflexão, ele chega próximo o suficiente aqui e falha. Ele não renova máximo, ele vem renovar mínimo, tá? Tenta vir fazer fundo, não faz nova mínima, pode tentar renovar máximo, beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso, né? Teve algumas possibilidades de gatilho, aqui teve algumas influências políticas, né, como a gente falou. Mas na parte da manhã, né, chegou a pagar bem, né, a movimentação do preço. Beleza, pessoal? Valeu, boa noite, até mais.